essas 2.500 pessoas que nós vamos orar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero te convidar, ao longo desse período até o aniversário nós vamos dar mais informações, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 1. E a mensagem dessa noite, que eu espero concluir essa série de mensagens, não precisa trocar não, fica nessa aqui mesmo. Obrigado. Eu só queria saber se vocês eram fortes, mas pode deixar isso aqui mesmo. Valeu, bênção do Senhor. Meus irmãos, essa série de mensagens está como tema: escolha ser feliz. Esse Salmo 1, ele é um salmo que se encontra na biblioteca de sabedoria da Bíblia Sagrada. Tem muita gente procurando a felicidade em diversas circunstâncias. Tem gente que procura encontrar a felicidade através dos estudos. Há um vazio no seu coração e essa pessoa deseja preencher e ela fica estudando e tentando gerar uma felicidade no seu coração. Há pessoas que buscam a felicidade por meio dos prazeres carnais. E elas vivem buscando essa felicidade, mas na verdade, elas têm cada vez mais angústias, dia após dia. Esse salmo começa com a expressão bem-aventurado, que significa feliz é aquele. Podemos afirmar que o ensinamento desse salmo é o verdadeiro caminho para você e eu sermos felizes. Olha o que o salmo diz, e eu convido você a ler comigo. Nós vamos intercalar, eu leio os versículos ímpares, e eu convido os irmãos a lerem os versículos pares. Diz assim o Salmo 1: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que vento se faz. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vamos juntos? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Pai, diante da Tua palavra que é viva, eficaz, Tua palavra que é poderosa nessa noite, nós pedimos mais uma vez, fala ao nosso coração, toca em nossa vida, nas áreas que precisam ser tocadas, transformadas, e abre os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Esse salmo então, ele apresenta para nós o verdadeiro caminho para a felicidade. Eu falei em algumas mensagens, algumas lições. A primeira lição, que seria esse caminho para a felicidade, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto, no versículo 1, é: aprenda a dizer não. O versículo 1, ele dá essa ênfase, dizendo: olha, diga não aos conselhos dos ímpios. Diga não ao caminho dos pecadores. Diga não à roda dos escarnecedores. Se nós queremos, pode passar, se nós queremos ser felizes, precisamos então aprender a dizer não, assumir uma postura diferente. Mas também aprendemos em uma outra mensagem, baseado no versículo 2, quando a palavra do Senhor diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aprendemos que ao invés de seguir os conselhos dos ímpios,
ao invés de seguir o caminho dos pecadores, ao invés de estar sentado na roda dos escarnecedores, essa pessoa tem prazer na lei do Senhor. Então, a segunda lição foi: aprenda a ter prazer na lei do Senhor. E eu disse na mensagem que ter prazer na lei do Senhor, pode passar, exige que reconheçamos o bem que a palavra de Deus faz em nós. Só vai ter prazer na Bíblia Sagrada aquele que descobre o quanto ela é poderosa para transformar o nosso viver. Mas eu disse também que ter prazer na lei do Senhor é um processo. Ninguém começa a amar a palavra de Deus, a desejar ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas do dia para a noite, não. E eu encorajei os irmãos através dessa mensagem que é preciso orar, peça a Deus: dai-me sede pela tua palavra, dai-me sede para me encontrar com o Senhor. Essa semana eu ouvi o testemunho de um irmão da igreja dizendo: olha, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. E quando eu vou para o trabalho, quando eu costumo estar indo para o trabalho, se é para pegar o ônibus 6 horas da manhã, eu acordo 10 para as 6, visto a roupa correndo e já chego atrasado para pegar o ônibus. Mas em determinado momento eu comecei a orar: Deus, me desperta mais cedo para eu me encontrar com o Senhor. E agora esse irmão está acordando mais cedo do que o que ele coloca no despertador, porque ele está aprendendo, ele tem experimentado o prazer de meditar na lei do Senhor. Então ter esse prazer é um processo. Mas ter prazer na lei do Senhor também equivale, é a mesma coisa que confiar no Senhor. Porque o que esse texto do Salmo 1 promete é que aquele que tem prazer na lei do Senhor é como uma árvore que frutifica, que tem vitalidade, que não murcha e que tudo quanto faz prospera. Quando olhamos para o texto de Jeremias capítulo 17, a pessoa que confia no Senhor também tem esse mesmo resultado. Ela é como uma árvore frutífera, ela tem vitalidade, tudo quanto ela faz, ela prospera. Então, quando você tem prazer na lei do Senhor, significa dizer que você está confiando que o que Deus tem de direção para a sua vida é muito melhor. E você começa a ter a verdadeira felicidade. Mas eu disse também que ter prazer na lei do Senhor é dedicar tempo de qualidade com a Bíblia. A pessoa que tem prazer na lei do Senhor, ela medita de dia e de noite, ela tem alegria de fazer isso. Isso significa parar para ler a palavra de Deus. Não tem problema nenhum você ler no celular, mas quando você estiver lendo, desliga o Wi-Fi. Porque enquanto você está lendo, chega aquela mensagem do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, e já te distrai. Eu estou dizendo, para um instante para ficar com o Senhor. Mas eu disse também que ter prazer na lei do Senhor é fazer das Escrituras a nossa regra de fé e prática. Porque quando nós lemos, ela nos dá direções de vida. E aí você passa a viver o que a palavra diz, e você experimenta a verdadeira felicidade. E por último, nessa mensagem que eu falei acerca do prazer na lei do Senhor, eu disse que ter prazer na lei do Senhor gera um padrão de vida de felicidade. Porque à medida que você vive a palavra de Deus, ela vai norteando, vai direcionando a sua vida, de forma que você é preenchido pela palavra do Senhor. Tenha prazer em ler a palavra do Senhor. Mas nessa noite eu quero falar acerca do versículo 6, quando o Salmo termina dizendo assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você deseja ser feliz, então eu quero dizer a você: escolha o caminho certo para a sua vida. A Bíblia sempre vai apresentar que há 2 caminhos. A nossa vida aqui na terra, ela é uma vida de escolhas. E é uma escolha entre 2 caminhos. O Salmo 1 o tempo todo está dizendo: olha, existe um caminho que é o caminho dos justos,
esse caminho gera felicidade, esse caminho ele gera segurança, esse caminho gera vitalidade, esse caminho garante uma vida próspera. Há um caminho dos justos, mas esse mesmo salmo está dizendo o tempo todo, olha, mas há um caminho, o caminho dos ímpios. Esse caminho é oposto. Ao invés de trazer segurança, você tem insegurança. Ao invés de você confiar que pode o mundo inteiro desabar e que Deus está no controle, você fica desesperado. Se está chovendo um pouco mais, pode ser que minha casa venha desabar. Mas quem tem a confiança em Deus, quem trilha o caminho dos justos, sabe que o nosso Deus está no controle. Então você se sente seguro. O caminho dos ímpios gera insegurança. Então a primeira lição que nós aprendemos nessa noite é que há dois caminhos de vida: o certo e o errado. Há dois caminhos de vida: o caminho do justo e o caminho dos ímpios. E eu desafio você a ter uma vida de escolha e escolher o caminho certo. A vida é uma escolha. Opte nessa noite por escolher o caminho que vai gerar vida em você. Há um caminho que gera vida e o caminho que gera morte. Há um caminho que gera verdadeira felicidade e o caminho que gera a falsa felicidade. Não só o Salmo 1 vai apresentar dois caminhos, mas toda a Escritura Sagrada, ela vai demonstrar, vai apresentar, vai nos ensinar acerca desses dois caminhos. Olha na sua Bíblia, o texto de Deuteronômio, deixa marcado o Salmo 1, Deuteronômio capítulo 30. Esse texto, o livro de Deuteronômio, Moisés escreveu, e é um livro em que ele repete toda a lei do Senhor. É um texto que os estudiosos vão dizer que Moisés está narrando antes do povo entrar na terra de Canaã. Então no livro de Êxodo, Número, Levítico, você vai ver Deus revelando o caminho da vida, mas antes de entrar na terra prometida, Moisés repete tudo. E em Deuteronômio capítulo 30, versículo 18, Deus fala ao povo dizendo: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. É uma opção. Mas, versículo 17 de Deuteronômio 30, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, morrerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Antes mesmo do povo de Deus entrar na terra de Canaã, Deus estava reafirmando ao seu povo: olha, hoje eu coloco diante de você dois caminhos. Um caminho que vai gerar vida, um caminho que vai garantir a você segurança, um caminho que vai garantir a você a verdadeira prosperidade. Mas também há diante de você um outro caminho. E eu estou afirmando a você, esse caminho vai te levar para a morte. Esse caminho não permitirá que você tenha os seus dias prolongados na terra em que eu estou dando a você. E quando olhamos a história posterior de Israel, é notório quando o povo de Deus se mantém fiel à palavra de Deus, o povo de Deus está ali quebrantado diante de Deus, há prosperidade, há vitalidade, há tudo que eles necessitam.
mas quando eles viram as costas para o Senhor, eles são levados para o cativeiro. Cativeiro da Babilônia, o reino do sul, cativeiro da Síria, reino do norte. A vida é uma escolha. Escolha nessa noite viver o caminho dos justos. Há 2 caminhos, não 3. Há 2 caminhos. Ou você está trilhando o caminho dos justos, ou você está trilhando o caminho dos ímpios. Não existe um meio termo. O caminho dos ímpios gera insegurança, condenação e perdição. O caminho dos justos, que é o caminho de Deus, gera a verdadeira felicidade, a nutrição verdadeira, o fruto verdadeiro, a vitalidade verdadeira e a prosperidade verdadeira. Há uma decisão a ser tomada. Diariamente você decide sobre isso. Eu diria a você, mesmo que você esteja trilhando o caminho dos justos, todos os dias você é tentado a desviar desse caminho. Todos os dias você é convidado a se corromper e começa a ouvir conselhos de ímpios. Começa a se deter em caminhos de pecadores. Começa a se sentar na roda dos escarnecedores. Foi por isso que mais tarde, o próprio Salomão, quando estava edificando o templo de Deus, ele edificou o templo e ele foi orar e apresentar o templo a Deus, e ele orou: Deus, se o Senhor fechar os céus e não chover por causa do pecado do teu povo, aí ele diz, versículo 14 de 2 Crônicas 7, vamos dizer juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus, então perdoarei e sararei a sua terra. Se o meu povo se desviar dos seus maus, em determinado momento da história do povo de Deus, eles abandonaram a palavra de Deus e decidiram viver os seus próprios caminhos. E se você não está no caminho dos justos, automaticamente está no caminho dos ímpios, o caminho que gera para a morte. Então, o caminho dos justos é um caminho que é reto, é um caminho que é perfeito em Cristo, mas ele é cheio de convites de desvios. Olha rapidamente na sua Bíblia também, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a instrução de Jesus no versículo 13 é: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o que, irmãos? O caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o que? Que conduz, e são poucos os que entram. Meus irmãos, não apenas a porta é estreita, mas Jesus está afirmando que o caminho também é estreito. Não apenas devemos considerar a necessidade de entrar na vida da igreja, de entrar numa comunhão com Cristo, mas de permanecer firme neste caminho que é estreito. Então está diante de nós uma porta estreita, um caminho que é estreito, uma porta que é larga e um caminho que é largo. Uma leva para a vida e outra leva para a perdição. Escolha ser feliz. Se você quer ser feliz, então decida pelo caminho dos justos. Eu vou trilhar o caminho dos justos. E você? Que caminho você tem trilhado? Segunda lição que eu aprendo olhando para esse versículo. Quando o salmista diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele não somente está apresentando que há 2 caminhos e que você precisa decidir entre um deles, mas eu afirmo a você que escolher o caminho certo, o caminho dos justos, é aceitar um propósito válido de vida que gera vida. Quando você escolhe esse caminho, você não somente está decidindo por um caminho que vai gerar vida em você,
não somente um caminho que vai gerar segurança, esse caminho não somente vai trazer vitalidade à sua vida, mas esse caminho vai trazer um propósito de vida que é válido, um propósito de vida que é eterno. E tem muita gente perdendo a sua própria vida, porque ela olha para si mesma e diz: não faz sentido, a minha vida não faz sentido, o sofrimento que eu enfrento não faz sentido. Mas eu quero dizer a você que a única razão, ou o único sentido para a nossa existência se encontra na pessoa de Jesus Cristo, que é o verdadeiro caminho. Não tem outro caminho. Hoje à tarde, mais uma irmã compartilhou comigo um vídeo de uma mulher que se jogou hoje, lá em Barra do Piraí, jogou no rio. Se jogou. Porque está sem esperança. Porque está sem sentido de vida. Eu estou dizendo a você, escolher o caminho do justo é aceitar um propósito válido de vida. E aí você pergunta para mim: mas que propósito de vida é esse? É interessante porque o Salmo 1, versículo 6, eu não sei se vocês vão conseguir, mas coloca aí o Salmo 1, 6 na King James. Eu li na última vez que eu preguei nesse texto. Salmo 1, versículo 6, na versão King James. É muito interessante porque nós memorizamos o texto que diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas na versão King James ele diz o seguinte: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Então, quando você escolhe o caminho dos justos, você automaticamente escolhe um novo propósito de vida. O seu propósito de vida agora não é: eu preciso ter apenas bens materiais. O seu propósito de vida agora não é: eu quero ser feliz em mim mesmo. O seu propósito de vida não é: eu quero concluir o meu curso. O seu propósito superior de existência agora é: eu quero conhecer o Senhor. Esse caminho do justo significa você passar a ter intimidade com Deus. É você começar a ouvir Deus falar com você, e você falar com Ele, e você falar com Ele, e você ouvir Ele responder você. Eu acho, experimentar um relacionamento com Deus é muito maravilhoso. Eu me lembro nas vésperas da EBF desse ano, nós realizamos aqui, entre alguns homens valorosos, corajosos, 13 dias de oração, às 5 horas da manhã. E cada dia que eu saía de casa, Deus já tinha me mostrado que a gente tinha que ler o livro de Neemias, e nós lemos. Mas cada dia que eu saía de casa, tudo escuro ainda, eu ia caminhando para vir para cá e orando: Deus, pelo que o Senhor quer que a gente ore? Deus, qual vai ser o texto que vai fundamentar a oração hoje? Eu não estava pedindo para outro dia, estava pedindo para hoje, quando eu saí de casa. E quando eu estava no portão, eu lembro como se fosse hoje, o Senhor disse: eu quero que vocês orem. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Eu quero que vocês orem. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, que diz: peço que os homens orem. É 2 Timóteo então, eu estava na dúvida aqui. 2 Timóteo 2,8. Não, é isso mesmo, né? Volta aí, por favor. Peço que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Deus falou ao meu coração assim, imediatamente: ore por isso. 1 Timóteo 2,8, é isso. Quero que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Deus falou ao meu coração: ore por isso. E quando eu cheguei aqui, estávamos em pelo menos uns 10 homens. Eu disse: hoje o Senhor mandou a gente orar, levantando mãos santas. Nós vamos orar cadeira por cadeira aqui nesse templo, pelas crianças que virão. E eu disse assim: e não me perguntem por quê. Eu não sei, não tem poder em mim nenhum, em mim, em Roosevelt Arantes nenhum, nem vocês. Mas a gente vai obedecer o que a palavra de Deus diz. Aí eu disse: amém, homens? Amém.
E aí um desses irmãos, que estava nessa roda, disse assim: pastor, Deus acabou de me responder uma pergunta. Eu disse: é mesmo? É, porque eu estava em casa. A gente estava orando às 5, estava orando antes das 5. E enquanto eu estava orando na minha casa, veio ao meu coração levantar a mão e orar pelo quarto dos meus filhos. Mas quando eu fiz assim, eu disse: mas por quê? Vou orar, não tem poder nenhum na minha mão, eu baixei. E ele veio para essa oração. E chegando aqui, Deus respondeu a pergunta dele por outra pessoa. Essa pessoa fui eu, quando eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer falar nessa manhã? Você entende o que significa você falar com Deus que fala contigo? Você se encontrar com Deus que vai te dar direção para a sua vida, um Deus que é maravilhoso, está na presença dEle, um Deus que é extraordinário. Então, quando você escolhe o caminho dos justos, você está aceitando para a sua vida um propósito superior de vida, que é conhecer esse verdadeiro Deus. Esse é o caminho que você pode escolher nessa noite. Escolher o caminho correto é escolher o caminho de um relacionamento correto com Deus. Essa tradução da King James que fala: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, se encaixa perfeitamente com aquilo que se encontra em João capítulo 17, versículo 3. Em João capítulo 17, versículo 3, a Bíblia diz assim, é na oração de Jesus: e esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Que conheçam a Ti como único Deus e ao Teu Filho a quem enviaste. Jesus Cristo está dizendo que vida eterna é mais do que tempo. Vida eterna é mais do que não ser condenado e passar a eternidade com Ele no céu. Vida eterna é conhecer mais e mais a Deus, é ter um relacionamento pessoal com Ele. A propósito, a mesma palavra no original em grego, que também se remete no hebraico do Antigo Testamento, a mesma palavra que nós traduzimos como conhecer, é a mesma palavra que expressa o fato e a ação de um homem quando casa com a mulher e eles se relacionam intimamente. É o que a Bíblia diz: Adão conheceu Eva e ambos se tornaram uma só carne. Os irmãos devem ter entendido o que eu estou dizendo. Essa é a mesma palavra que é dita aqui, que o caminho dos justos agora é conhecer intimamente a Deus. Não apenas conhecer de ouvir falar, não apenas conhecer a história de Deus, saber de cor os passos da vida de Jesus, mas ter um relacionamento pessoal com Ele. Quando você escolhe o caminho dos justos, você está dizendo: eu quero agora conhecer o Pai, conhecer o Filho intimamente. A ideia de conhecer é a ideia de intimidade, não apenas um conhecimento intelectual, mas sim um relacionamento pessoal. David Stern, ele que é um comentarista, ele é judeu, messiânico, ou seja, acredita que Jesus é o Messias, Yeshua é o Messias. No seu comentário bíblico do Novo Testamento, falando sobre esse texto de João 17,3, ele diz: a vida eterna não é meramente a sobrevivência após a morte, mas é ter um conhecimento íntimo do Pai e do Filho. Quer dizer que vida cristã, irmãos, não é você ficar indo e voltando aos cultos. Vida cristã não é religiosidade. Vida cristã é você conhecer a Deus todo dia, cada vez mais. É experimentar Ele se revelando a você. É maravilhoso quando você conhece mais de Deus, conhece mais de Jesus. Experimenta isso na sua vida. Vida eterna é relacionamento íntimo com o Pai e com o Filho. Essa mesma expressão é usada numa profecia de Jeremias, quando ele disse: olha, quando vier o Messias, eu imprimirei a minha lei no coração de vocês, e vocês não mais precisarão dizer: me apresentem o Senhor, porque todos me conhecerão, todos terão intimidade comigo. O caminho do justo é o caminho da intimidade com o Senhor. Então, vida eterna
é conhecer o único Deus. Vida eterna é conhecer Jesus, é se livrar das distrações, é se livrar dos falsos deuses, é se livrar inclusive da falsa impressão de quem é Deus. Porque tem gente que acredita em Deus que não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Tem gente que acha que Deus é um Deus carrasco. E eu digo a você, se você acha que Deus é um Deus carrasco, você não conhece o Deus da Bíblia. Ah, mas eu li na Bíblia. Você não leu a Bíblia toda. Você não entendeu. Você não conheceu pessoalmente. Você não conheceu. Você leu um texto isolado. Pois quando você conhecer, você vai ver que tudo que vem de Deus é amor. Até a santidade de Deus é amor. Até o juízo de Deus está permeado pelo amor dele. Então você precisa talvez conhecer de fato quem é Deus. Há muita gente que pensa que Deus é o gênio da lâmpada. Que você esfrega, agora você tem direito a 3 pedidos. Se você acha que é assim, você não conhece o Deus da Bíblia. Você não conhece. Então, conhecer intelectualmente a Deus não é suficiente para afirmarmos que estamos no caminho certo. E eu digo a você, o nosso nível de relacionamento com Deus é que é o fator determinante para você perceber se está no caminho certo ou no caminho errado. Eu tenho um relacionamento com Deus. Não, mas eu já tenho 200 anos como membro da igreja, isso não é nada. Eu sei 300 versículos da Bíblia decorados, isso não é nada. Eu sei de cor, inclusive todos os nomes das pessoas da igreja, eu oro por elas, isso não é nada. Se você conhecer todo mundo e não conhecer Jesus, então você está perdido, você não está no caminho dos justos. Quanto mais tempo eu convivo com Deus, mais eu conheço a Deus. E a pergunta é, você pode afirmar que está no relacionamento íntimo com Deus? É interessante que quanto mais a gente convive, os casados, você convive com a sua esposa, mais você conhece a sua esposa. Às vezes ela fala, eu acho que quando a gente é casado, quando a esposa fala, é mais complicado você entender do que quando você olha para ela. Vê o semblante, você já leu tudo. Quando fala, é mais difícil, né? Ela falou uma coisa, mas eu entendi outra. Só que eu entendi outra, mas ela queria dizer outra coisa ainda. A terceira dimensão. Mas na intimidade, no relacionamento íntimo, quanto mais você convive, basta um olhar dentro de casa e você já percebe a comunicação. Você já sabe o que ela quer dizer. Você já sabe a direção. Quanto mais tempo você tiver com Deus, mais sensível a ouvir a voz dele você estará. E você vai parar de ter aquelas dúvidas, será que Deus falou comigo? Será que Deus está falando? É coisa da minha cabeça? Não. Você vai começar a ouvir, vai dizer, Deus falou comigo, e Ele me deu uma direção, e eu obedeci, e isso trouxe para mim prosperidade, trouxe vitalidade, trouxe segurança. Por quê? Porque agora estou trilhando o caminho da vida, que é o caminho oferecido por Deus. Quanto mais intimidade, quanto mais conhecimento, quanto mais relacionamento com Deus, mais fácil perceberemos seus direcionamentos para as nossas vidas. Então, a intimidade com Deus gera comunicação saudável com Deus. A intimidade com Deus gera comunicação saudável com Deus. Intimidade é você parar para ficar com Ele. Para. Dedica um tempo com o Senhor. Ouvi de alguns homens essa semana. Olha, quando eu meditava na palavra do Senhor no passado, ou eu orava, eu dava 3 minutos. E alguns homens, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas alguns homens estão tendo um sério problema de que 40 minutos não está dando tempo para se encontrar com Deus. E ele sai correndo para o trabalho, mas está dizendo, não deu tempo de eu ler tudo que eu tinha que ler. Não deu tempo de eu ouvir tudo que eu tinha que ouvir. Não deu tempo de eu orar tudo que eu precisava orar. Glória a Deus! Experimente isso também na sua vida. Quando você começa a ter prazer na lei do Senhor, o seu tempo com Deus nunca vai ser suficiente. E quando você perceber que não está sendo suficiente aqui, Ele vai dizer, venha viver eternamente comigo. E nós teremos a vida eterna toda para convivermos. Começa aqui
esse tempo não está sendo suficiente. Não está sendo. E ele vai dizer, pode vir. Se você está desejando, eu vou te conceder a eternidade para a gente caminhar juntos. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária. Meus irmãos, nesse sentido nós precisamos pedir ao Senhor para conhecê-lo. Olha na sua Bíblia, ou também vai ser projetado, Êxodo capítulo 33, versículo 14. Eu gosto demais das experiências de Moisés com Deus. Moisés, ele viu uma árvore, uma sarça, pegando fogo e não se consumindo. Quando ele tentou se aproximar, ele ouviu Deus falar. Para. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Estou te chamando para livrar o meu povo do Egito. Ele foi até Faraó, viu as 10 pragas acontecendo, Deus livrando o seu povo. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele viu o povo atravessar em pé enxuto o mar vermelho. Depois o mar engolir todo o exército de Faraó. Quando faltou água no deserto, ele viu Deus prover água. Quando faltou comida, ele viu Deus mandar comida do céu. Mas chega nesse momento de Êxodo, capítulo 33, eu vou ler desde o versículo 12, ele diz assim: Moisés disse ao Senhor, olha o desejo, o anseio do coração de Moisés. Eis que me dizes para conduzir este teu povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Dissesse, eu conheço você pelo nome. Isso significa intimidade. E você alcançou o favor de mim. Deus estava dizendo isso para Moisés. Aí Moisés ora, agora, se eu alcancei diante de ti favor, peço que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor de ti, e lembra-te que esta nação é o teu povo. Moisés não se contenta com o conhecimento que ele tinha de Deus, ele quer conhecer mais, e ele ora por isso. Se você quer conhecer a Deus, ore por isso, peça a Deus. Um dia eu orei, eu disse, Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai falar comigo. E ele falou. Salmo 25, 4, o salmista diz, faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. As pessoas estão acostumadas a uma religiosidade. Mas não é isso que a palavra de Deus propõe. Idas e vindas aos templos. Eu estou falando de um relacionamento correto com uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Então, há 2 caminhos. Você precisa escolher um deles. E na verdade, se você não escolher o caminho dos justos, você já está escolhendo o outro caminho. Quando você escolhe o caminho dos justos, você está assumindo um novo propósito de vida para você. Não apenas viver de qualquer jeito. Eu quero conhecer a Deus. E por último, escolher o caminho certo. Não somente é a melhor escolha para esta vida, como também a melhor escolha para a eternidade. Quando nós seguimos o caminho dos justos, há muitas bênçãos para nós aqui nessa terra. O texto está dizendo que quem está no caminho dos justos é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, ela tem nutrição suficiente. Ela dá o seu fruto na estação própria, ou seja, ela frutifica. As folhas não caem, ou seja, ela tem vitalidade. E tudo quanto ela fizer prosperará, será bem sucedido. Todas essas garantias é para quem já escolheu o caminho dos justos aqui na terra. Mas tem algo a mais. Escolher o caminho dos justos não somente impacta a nossa vida aqui na terra, mas é a melhor escolha para a eternidade. O texto deixa muito claro no versículo 6 do Salmo 1. Mas o caminho dos ímpios perecerá.
o texto de Deuteronômio que nós lemos, Deus mostrou um caminho da vida e um caminho da morte. Perecerá. Os ímpios, diz o texto, não prevalecerão no juízo. Então creia, há uma realidade de juízo final preparado para experimentarmos. Um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Olha na sua Bíblia aí o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. O discípulo amado João está tendo a visão de Deus do futuro. E o texto diz: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro, nos livros. Há o livro e os livros. Os livros, está registrado as nossas obras. O livro, no singular, é o livro da vida, está a lista daqueles que estarão na eternidade. Diz o texto: o mar, versículo 13, entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, há dois caminhos. Um leva à vida eterna com Deus, com Jesus. O outro, à morte eterna. Ou você está com seu nome escrito no livro da vida, e por isso que Moisés disse: Senhor, o Senhor conhece pelo meu nome. Ou não. Jesus Cristo falando e ensinando parábolas em Mateus capítulo 13, olha na sua Bíblia. Mateus capítulo 13, ele fala de duas parábolas em particular, que eu vou usar agora. A parábola do joio. Os discípulos não entenderam quando Jesus ensinou, mas Jesus explicou. Versículo 37, Jesus diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o Messias. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 47 ao 50. O reino dos céus também é semelhante a uma rede que foi lançada no mar. Apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e assentados escolheram os bons
para os cestos e jogaram todos, jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Hoje pela manhã eu falei de um vídeo do doutor, ele é físico, pastor Adalto Lourenço. Ele é um cientista e ele afirma, olha, cientificamente eu tenho que acreditar que o inferno existe. Porque a Bíblia mostra diversos lugares geográficos. E cada lugar geográfico que a Bíblia aponta existe. Fala do Monte Sião, ele existe, está lá. Fala do Mar Vermelho, ele existe, está lá. Fala do Rio Tigre, e ele está lá. Se todos esses lugares existem, por que eu não acreditaria na Bíblia que fala que o inferno existe? Então, meus irmãos, cientificamente e biblicamente, o céu é real, a vida eterna é real, mas o inferno também é real. O Salmo 1 está dizendo, o caminho dos justos, Deus conhece. Há um relacionamento, mas o caminho dos ímpios, esse perecerá. Foi por isso que Jesus veio. João 3,16, vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Não pereça, a segunda morte, mas tenha vida eterna. Jesus veio para que não pereçamos. Ele é o caminho que leva à vida eterna. Conhecer a Deus, ou seja, ter um relacionamento com Deus, é o fator determinante para se ter a vida eterna. Em Mateus capítulo 7, eu quero ler de novo, se você puder voltar. Quem está em Mateus 13, é só voltar algumas páginas. Jesus está falando sobre falsos profetas. Mas podemos dizer que é qualquer um que não fala a verdade. Qualquer um que não tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Mateus 7, versículo 13, ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Aí ele vai falar dos falsos profetas, versículo 21. Olha o versículo 21, meu irmão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia, no dia do juízo, dirão, ou vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. O que a Bíblia está dizendo é que tem gente que profetiza que não vai entrar. Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios. A Bíblia está dizendo que você pode conhecer gente que expulsa demônios, mas que não vai entrar no reino dos céus. E Jesus está dizendo que naquele dia, alguém vai gritar, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres. Jesus está dizendo que no dia do juízo vai ter gente que fez milagre. Você pode ter conhecido, você admirou, mas que não vai entrar na vida eterna. Por quê? E ele responde no versículo 23. Então, eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Nós nunca tivemos um relacionamento pessoal. Eu estou dizendo a você que vai ter pastor que vai chegar no céu, no dia do juízo. E vai dizer, mas eu preguei tanto. Teve até gente que se converteu. Tudo bem. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. E a palavra que tem o poder de transformar é a minha palavra, não era você. Mas você nunca desenvolveu um relacionamento pessoal comigo. Você não me conhece.
eu não conheço você. Nós não temos intimidade. Vai ter gente que talvez tem anos e anos e anos na igreja. Vai chegar lá no dia do juízo e Deus vai dizer: de que adiantou? Você foi, conheceu todo mundo, mas não conheceu a mim. Nós nunca tivemos um relacionamento pessoal. Você nunca me ouviu falar com você? Aliás, eu chamei várias vezes. Você fez assim, ó. Aliás, esse aqui lá em casa é uma guerra. A Ellen chega: a Alice fez. Minha filha, relaxa, ela estava com dor no ombro. Mas Jesus está chamando um monte de gente e as pessoas estão fazendo assim, ó, para Jesus. Você pode tocar no ministério de louvor, você pode ser professor da escola bíblica dominical. Gente pode ter se convertido através de uma palavra que você falou, mas se você não desenvolver um relacionamento com Deus, no dia do juízo Ele vai dizer: eu não te conheço. Ah, pastor, é esse texto que fala isso? Não. Olha Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, falando do fim dos tempos e sobre a volta de Jesus. Jesus fala a parábola conhecida como 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 delas prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, ou lamparinas, não levaram o óleo consigo. Alguns estudiosos, talvez alguma versão está aí o azeite, vai dizer que esse óleo, o azeite, simboliza ou representa o Espírito Santo de Deus. Então, você tem a lâmpada, você tem a sua vida, mas se não tem o Espírito de Deus, cuidado. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Parece que Jesus está demorando para voltar, né? E quanto mais parece que está demorando, mais o povo se acomoda, né? Perceba que as 10 virgens estavam todas juntas. Eu diria, talvez estavam as 10 dentro da igreja esperando o noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem-nos um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e compram óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. O Novo Testamento vai apresentar essa festa de casamento como as bodas do Cordeiro. É exatamente o encontro da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Jesus. Mas a Bíblia diz assim, vai chegar um momento, ó, fechou-se a porta. A porta vai se fechar. Mais tarde chegaram as virgens e prudentes dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade, lhes digo, que não as conheço. Nós nunca tivemos um relacionamento pessoal. Você foi na igreja, você estava lá todo domingo. Você até sabia que eu vinha, você estava esperando. Mas você não estava preparado. Você não se preocupou em desenvolver um relacionamento comigo. Você fez muitas coisas, menos a mais importante, que era a vida eterna, me conhecer. O fator determinante para se entrar no reino dos céus é conhecer o Senhor. É o relacionamento com Deus por meio de Jesus. Você pode dizer que você é íntimo de Deus? Você pode dizer? Ser ativo na igreja, exercer vários dons, não é a garantia da vida eterna. A vida eterna é conhecer o Senhor. É um relacionamento de intimidade com Ele. Eu finalizo
dizendo a história de Samuel. O menino Samuel foi resposta de oração. O menino Samuel foi ofertado a Deus pela sua mãe. O menino Samuel foi instruído pelo seu próprio sacerdote, Ali. O menino Samuel, ele participava do culto, ele fazia os sacrifícios. O menino Samuel estava o tempo todo na casa de Deus. Mas se você olhar para 1 Samuel capítulo 3, o versículo 7 vai dizer: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Talvez você esteja servindo na igreja. Talvez você esteja há muitos anos na igreja. Mas você nunca ouviu Deus falar. Você não tem relacionamento com Ele. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar. E hoje eu quero orar por aqueles que querem admitir para Jesus, dizendo: Senhor, talvez eu estava errado, eu estava errada, achando que estava tudo bem, que eu estava na igreja, mas eu percebi hoje que eu fazia um monte de coisa, mas eu só não dediquei tempo para te conhecer. Mas hoje eu quero te conhecer. Hoje eu quero sair de um relacionamento superficial para um relacionamento íntimo com o Senhor. Se você deseja se colocar diante do Senhor nessa noite, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu queria que os intercessores, conselheiros viessem para cá já para esperar aqueles que vão se apresentar diante do Senhor. Pode vir. Então, enquanto nós cantamos, o Senhor conhece os que são seus. Ele conhece os que não são. Ele conhece. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Enquanto nós cantamos, se você quer dizer nessa noite: eu quero sair de um relacionamento superficial, eu quero conhecer o Senhor intimamente, vem aqui à frente. Tem pessoas para te receber, para orar com você, e eu quero orar por você. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor e entregar, e derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabes todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Você pode afirmar que tem intimidade com Deus. Você pode dizer que tem andado em intimidade com o Senhor, que você conhece Ele, Ele te conhece. Se não, saia do seu lugar nessa noite. Se você não está com coragem, pede a pessoa que está ao teu lado: olha, me ajuda a ir lá na frente. No dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu estava sem força nas pernas. A minha mãe me ajudou a chegar até lá na frente. Você quer dizer isso para Jesus? Eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero sair da superficialidade. É isso que você quer dizer para Jesus? Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Pode sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Há mais alguém querendo dizer isso para Jesus, entregar sua vida a Jesus nessa noite, se render, dizer: eu quero conhecê-lo pessoalmente. Há dois caminhos. Eu disse desde o início da mensagem.
E você está fazendo uma escolha. Quando você não escolhe o caminho dos justos, essencialmente você está dizendo: eu estou seguindo o caminho dos ímpios, o caminho de morte. Hoje Jesus Cristo quer te dar essa esperança. Entra pela porta estreita, pelo caminho que é estreito. Há mais alguém que deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite? E você sabe que a pessoa do seu lado talvez esteja com vontade. Pergunta a ela: você quer que eu te acompanhe lá na frente? Eu vou te encorajar. Quando olhamos para a Bíblia, a gente vê aquele paralítico que foi levado por 4 amigos. Seja amigo de alguém, pergunta a essa pessoa: você quer ir lá na frente e se entregar a Jesus? Você quer um relacionamento com Deus? Carregue alguém talvez. Ah, Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra. E Pai, nós Te louvamos porque o Senhor demonstra um amor incondicional por nós. O Senhor não nos chamou para uma religiosidade. O Senhor não nos chamou para uma rotina de idas e vindas aos templos. O Senhor nos criou e nos chamou para um relacionamento com o Senhor. É o que nós queremos desfrutar, é o que nós queremos experimentar. E nessa noite há vidas, ó Deus, se colocando diante de Ti. O Senhor sabe qual é a decisão que cada um desses homens, dessas mulheres estão fazendo com o Senhor nessa noite. Ah, Deus, se alguém que ainda não estava escrito no livro da vida, que esta noite seja uma noite de salvação, em que o nome dessas pessoas seja escrito, registrado, para que no dia do juízo final seja encontrado, como nós cantamos: o Rei está voltando, o seu nome, o meu nome está a chamar. Ah, Deus, nos prepara para o encontro com o Senhor. E que se alguém, Pai, que ainda não fez essa entrega, ah, Deus, dá mais uma oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, pelo nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando e encerrando. E eu peço que os nossos conselheiros peguem o nome de cada